Fala pessoal, vamos analisar os jogos de quarta-feira, 14 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de segunda-feira. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu o Bahia por 1-0. Eu cheguei a comentar que se o Bahia tivesse uma odd mais baixa, seria interessante para buscar esse Lei Bahia, mas não confiava na vitória do Sport e o Sport conseguiu uma boa vitória. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional venceu fora de casa o São Paulo por 1-0 e se classificou para a final para enfrentar o Corinthians. E na lista estava o Lei Almeria contra o Osasuna e bateu. A equipe do Osasuna venceu a partida por 1-0, marcou gol aos 28 minutos do primeiro tempo. Nos acréscimos do primeiro tempo, ainda teve um gol anulado. A Roma venceu a Empoli fora de casa por 2-1. O Vizela perdeu em casa para o Estoril por 1-0. E a equipe do Başakşehir venceu o Beşiktaş fora de casa por 1-0 e continua sem sofrer nenhum gol na competição. E o Adana venceu o Trabzonspor por 3-2. Então a lista de segunda-feira ficou aí com 100% de acerto. Era um jogo só, é verdade. Vamos agora para os jogos desta quarta-feira. Copa do Brasil, semifinal, jogo de volta, Flamengo contra o São Paulo. O Flamengo venceu o jogo de ida por 3-1. Tem uma odd baixa aí, uma odd média de 1,55. É uma odd muito baixa para uma equipe que não precisa da vitória para avançar para a final. No mercado de gols, o over 2,5 está aí com uma odd abaixo de 2, uma odd de 1,90. E com essas odds eu deixo fora da lista. É um jogo 100% para leitura. UEFA Champions League, Milan contra o Dinamo Zagreb. A equipe do Milan jogando em casa, mas tem uma odd muito baixa. Uma odd aí abaixo de 1,30. No mercado de gols também vai ter uma odd muito baixa. O over 2,5 com uma odd de 1,57. Eu vou deixar fora também esse jogo. Shakhtar Donetsk contra o Celtic. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Shakhtar nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Estreou com vitória, venceu fora de casa o Red Bull Leipzig por 4-1. E a equipe do Celtic nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e uma derrota. Estreou com derrota, perdeu em casa para o Real Madrid por 3-0. Os últimos jogos entre eles, vitória do Celtic, vitória do Shakhtar, vitória do Celtic e vitória do Shakhtar. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para cada lado e jogando em casa, cada equipe venceu. Nos últimos jogos do Shakhtar em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E a equipe do Celtic nos últimos 5 jogos fora de casa são 4 vitórias e um empate. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Shakhtar com uma odd média de 3,25 e a equipe do Celtic jogando fora de casa com uma odd média de 2,20. E uma coisa que tem que levar em consideração aqui é que esse jogo não vai acontecer na Ucrânia. A partida vai ser disputada na Polônia e acaba sendo em campo neutro. Eu acredito que é um jogo mais para leitura, mas com essa odd de 2,20 eu vou colocar na lista o Lei Celtic. Mas aqui precisa ter muita convicção antes de entrar nesse Lei Celtic, porque a equipe do Shakhtar joga fora da Ucrânia e é uma equipe que foi totalmente desmontada desde que começou a guerra. Chelsea contra o Red Bull Salzburg. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas. E a equipe do Red Bull Salzburg nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e um empate. Os últimos jogos entre eles, vitória do Chelsea por 5-3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Chelsea com uma odd abaixo de 1,40. Aqui eu não vejo muito valor. A equipe do Chelsea acabou de trocar de treinador. Precisa ver como que essa equipe do Chelsea vai jogar. E a equipe do Red Bull Salzburg é uma equipe que tem competido bem contra as grandes equipes do cenário europeu. Copenhague contra o Sevilha. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Copenhague nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, uma vitória e um empate. E a equipe do Sevilha nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, uma vitória e um empate. São duas equipes que não começaram bem a temporada. A equipe do Sevilha foi conseguir a primeira vitória na La Liga apenas no último jogo. E a equipe do Copenhague ocupa apenas a 6ª colocação no campeonato da Dinamarca. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Copenhague com uma odd média de 3,60 e a equipe do Sevilha com uma odd média de 2,10.
Colocar a equipe do Sevilha em lei, aqui eu não vejo muito valor, já que a equipe do Copenhague não tem conseguido bons resultados nos últimos jogos. E para colocar a equipe do Sevilha em back, eu também acho muito arriscado. A equipe do Sevilha não começou bem a temporada. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista. Juventus contra o Benfica, vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe da Juventus também não começou bem a temporada. Nos últimos 5 jogos são 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E a equipe do Benfica nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Os últimos jogos entre eles, empate, empate, vitória do Benfica, empate e vitória da Juventus. Jogando em casa, a equipe da Juventus nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Benfica venceu os últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe da Juventus jogando em casa tem uma odd média de 2,20 e a equipe do Benfica com uma odd média de 3,25. Esse tem tudo para ser um dos melhores jogos do dia. Eu acredito até que seja um jogo mais para leitura, mas eu vou colocar na lista o Lei Benfica pelo fato de jogar fora de casa. E um empate nesse jogo fora de casa é um bom resultado para o Benfica. Mas aqui precisa ter muita atenção também, porque apesar de jogar em casa, a Juventus não começou muito bem a temporada e a equipe do Benfica vem em uma sequência muito boa de vitórias. Maccabi Haifa contra o PSG. A equipe do PSG com uma odd abaixo de 1,20. Aqui eu não vejo muito valor, eu vou deixar fora. Manchester City contra o Borussia Dortmund. A equipe do Manchester City também com uma odd abaixo de 1,20. Eu deixo fora da lista. No mercado de gols, eu não vi nada de muito interessante também para o pré-live. Rangers contra a Napoli. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Rangers nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. Perdeu os últimos 2 jogos, tomou 8 gols e não marcou nenhum. E a equipe da Napoli nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Rangers venceu 4 e empatou 1. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a Napoli também venceu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Rangers jogando em casa é zebra com uma odd média acima de 4. E a equipe da Napoli com uma odd média de 1,85. Aqui é um jogo 100% para leitura. Eu acho muito arriscado colocar a Napoli tanto em back quanto em lay no pré-live. No ao vivo talvez dá para buscar esse back Napoli. Real Madrid contra o Red Bull Leipzig. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Real Madrid nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. E a equipe do Red Bull Leipzig não começou bem a temporada, mas nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 derrotas. As equipes não têm confrontos recentes. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Real Madrid com uma odd média de 1,55. É uma odd um pouco baixa. O Real Madrid não conta com o Benzema para essa partida. Aqui é um jogo 100% para leitura. Eu também vou deixar fora da lista. Então a lista ficou aí com Lei Celtic e Lei Benfica. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.